Qual é o tipo de amor que eu tenho por Deus? Essa é uma pergunta que pode parecer trivial, mas ela não é tão simples assim. Muitas pessoas afirmam amar a Deus, amar a Jesus, mas na verdade elas não têm um amor total, um amor completo, um amor com que o Senhor espera verdadeiramente com que o amemos. O primeiro e mais importante de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Eu quero compartilhar com você o último capítulo do Evangelho de João, capítulo de número 21, o versículo de número 17, para tratarmos desse assunto. A palavra de Deus diz assim: Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus estava trabalhando na total restauração de Simão Pedro, porque Pedro, antes de conhecer Jesus, era um pescador. Ele fazia isso de forma profissional, era o ganha-pão dele. Então Jesus o encontra, Pedro segue Jesus por completo e ele se torna aquele dos apóstolos que vai tomar a dianteira das coisas, é aquele que mais pergunta, é o discípulo que mais questiona, é aquele que mais se impõe, é aquele mais explosivo, é aquele mais dado. Então chega um determinado momento que Pedro faz uma afirmação muito contundente para Jesus antes da crucificação. Ele diz assim para o Senhor Jesus: Olha, Jesus, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. Ainda que todos esses outros te abandonem, eu nunca vou deixá-lo. A afirmação de Pedro era de um amor comprometido, de um amor que estava disposto a ir até a morte. Mas, como nós sabemos, a história nos relata, o Evangelho nos conta, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: Você não sabe o que está falando, hoje mesmo 3 vezes você vai me negar. Isso aconteceu naquela madrugada que Jesus passa ali perante o Sinédrio. Pedro, vendo o martírio, o sofrimento de Jesus, mesmo assim, ele o nega por 3 vezes. Pedro entra num estado, então, de tristeza, um estado de abatimento que o faz até mesmo voltar a ser um pescador. Quando Jesus ressuscita, os apóstolos a princípio não acreditam verdadeiramente que era ele. Então Pedro, muito triste, ele volta a pescar peixes, mas não era essa a palavra de Deus para ele. Jesus tinha falado que ele seria pescador de homens, mas Pedro, ele abandona todo aquele propósito, todos aqueles 3 anos seguindo a Jesus, ele abandona tudo e ele volta a ser um pescador frustrado que mais uma vez não vai pescar peixe nenhum. Então Jesus vai ter um encontro com ele agora na praia, Jesus já ressuscitado, e ele então faz 3 perguntas, a mesma pergunta por 3 vezes. Pedro, você me ama? Você me ama de verdade? E Pedro pela primeira vez vai dizer: Eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Jesus então diz para ele: Apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, e aí, você me ama mesmo, Pedro? Pedro fala: O Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz para ele então: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, então, no versículo 17, Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama de verdade? A Bíblia diz que Pedro se entristece. A tristeza de Pedro não é pelo fato de Jesus estar questionando ele, mas é saber que ele não estava correspondendo esse amor verdadeiramente à altura. Nós temos que entender que o texto, o grego, ele usa 2 tipos de palavra para amor. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A palavra encontrada no texto é agapao. Pedro, você me agapaou? O que é agapao? Agapao é um amor incondicional, é um amor de doação, é um amor no qual Deus tem por nós e nós deveríamos ter também por ele. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama de verdade? Aquele amor
que não mede esforços, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega por completo. Você me ama de verdade, como um dia, Pedro, você afirmou? E Pedro vai responder: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Agora ele usa outra palavra, ele não usa agapau, ele não responde no mesmo nível de amor. Ele diz: o Senhor sabe que eu te filéu. Filéu significa amor fraternal. Gosto muito de você. Então é como se Jesus estivesse perguntando: e aí, Pedro, você me ama de verdade? E Pedro respondesse: sim, Senhor, eu gosto muito de você. Então, a resposta faz com que Jesus reverbere isso uma segunda e uma terceira vez. Pedro, me ama mesmo, Pedro? Gosto muito do Senhor. Eu penso que na cabeça de Pedro, ele estava pensando: como eu posso afirmar que eu amo ele, se um dia eu falei que eu o amava e eu não consegui ir junto com ele para a cruz, eu não consegui me doar junto com ele, eu não consegui morrer por ele, eu fui um covarde. A Bíblia diz que depois que Pedro nega 3 vezes, ele chora amargamente. Mas Jesus estava trabalhando na restauração dele, e para que Jesus possa restaurar alguém, ele precisa primeiro tocar no nosso coração e reestabelecer princípios. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Então, pela terceira vez, ele pergunta: e aí, Pedro, me ama mesmo? O seu amor é agapao? O seu amor é amor verdadeiro? O seu amor é amor desinteressado? É amor que se doa? É amor de quem tem que amar a Deus de verdade? A Bíblia diz que Pedro se entristece pela incapacidade, acredito eu, de demonstrar esse amor verdadeiro. E ele fala: sim, Senhor, eu te filéu muito. Eu gosto muito de você. Para mim, eu tenho um amor muito fraternal pelo Senhor, mas não é aquela coisa toda. Então Jesus vai falar para ele assim: apacenta o meu rebanho. Apacentar o meu rebanho significa: Pedro, volte para o seu propósito inicial. Muitas vezes o nosso coração se esfria diante de Deus e nós não sentimos mais a presença dele, não conseguimos mais exercer um amor verdadeiro, porque nós perdemos propósitos. Mas o propósito de Jesus é nos restaurar em todos os níveis. A pergunta, então, que eu deixo ao seu coração: qual é o tipo de amor que você tem para com Deus? É um amor filéu? É um amor de amigo? É um amor que você ama ele, mas ele não está acima do seu filho, ele não está acima do seu pai, ele não está acima do seu coração? Se for para escolher entre um relacionamento ruim, que você sabe que não vem da parte de Deus, ou escolher pelo Senhor, por uma vida casta, por uma vida santa, quem você tem escolhido? Você tem amado ele filéu ou você tem amado ele agapao? Eu espero que a sua resposta seja a segunda. Eu espero que o seu amor hoje seja confrontado. Eu espero que Deus possa arder hoje o seu coração novamente, porque nós só vamos encontrar o verdadeiro propósito e conseguir viver a plenitude de Deus quando nós guardarmos aquele que é o primeiro dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com um amor verdadeiro, com um amor agapao, com um amor que excede todas as coisas. Deus tem que vir primeiro de você, do seu trabalho, da sua casa, da sua família. Deus tem que vir primeiro de um relacionamento. Não importa o que seja, o Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Quando você restaura esse princípio, você então abre espaço para que Jesus possa operar de forma sobrenatural na sua vida. Aquele homem que tinha abandonado o chamado dele de ser pescador de homens, volta a ser pescador normal, frustrado, não pega peixe nenhum. E assim também na nossa vida, quando nós saímos do plano e do propósito de Deus, a gente fica frustrado, as coisas não acontecem. Mas quando Jesus restaura ele, quando Jesus demonstra que o erro de Pedro não foi condenado por ele e que ele está dando uma outra oportunidade para Pedro, Pedro então se lança sobre aquele chamado. A Bíblia diz que alguns dias depois, aquele homem, pescador galileu, que não tinha letras, um homem que não tinha preparação oratória, a Bíblia diz que ele faz um discurso, ele prega um sermão para os judeus, aqueles de coração mais duro, e a Bíblia diz que nesse sermão
3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque agora ele estava amando de todo o coração, ele estava com seu propósito restaurado. Eu espero que Deus te abençoe, que ele restaure propósitos hoje no seu coração, que ele arda um amor verdadeiro no seu coração, não um amor interesseiro, não um amor que só pensa em você mesmo e na sua própria vida, mas um amor que está disposto a entregar tudo por ele. Entregue tudo por ele hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.